Boa noite a todos, e eu peço licença porque eu vou me tirar a minha máscara, a menos que queiramos terminar esta exposição com vocês me levando a um hospital justamente por problema de ataque de rinite, coisas assim, que falar ainda que seja pelos próximos 40 minutos com a máscara numa noite que também já é um pouco quente, causaria prejuízos também relativamente grandes à minha saúde. E estamos em distância apreciável, bastante segura. Bem, meus irmãos, que belas notícias aqui, nosso irmão Cláudio Borba trouxe, quanto trabalho. Enquanto ele falava, eu lembrava da casa de São Pedro, a Casa do Caminho, há 20 séculos atrás, na narrativa lá da obra de Chico Xavier, Paulo e Estevão, e que acolhe Estevão, quase morto, doente, pois sobrevivera ao naufrágio da nau em que ele estava preso como escravo. Então é acolhido na casa de São Pedro, na Casa do Caminho, aquela que foi erguida por Pedro, o pescador. E ali Estevão tem a oportunidade de ouvir as anotações de Tiago a respeito de Jesus, e aquilo lhe chama a atenção, ao ponto que durante o tempo em que ele permaneceu na Casa do Caminho, ele se tornou praticamente que versado no Evangelho, e quando de lá saiu, ele defendia e defendeu até o último dia de sua vida o Evangelho do Cristo, perecendo apedrejado por ordem de Saulo de Tarso, que depois veio se tornar Paulo de Tarso. Como todos sabemos, naquele encontro às portas de Damasco, quando ele cai do cavalo, e aí ele não titubeia, porque ele vê Cristo e de joelhos ele pede, ele pergunta, o que queres de mim? O que queres que eu faça? Não havia dúvida. E aquela casinha está hoje aqui, com esse serviço incrível, com esta assistência incrível, também buscando remédios, alimento, vestindo aqueles que têm frio, aqueles todos necessitados. Então, que bela história. E a propósito do nosso tema de hoje, o Cristo Consolador, capítulo 6. Já tive a oportunidade de, em outra época, creio que ano passado, em algum momento, novamente trazer este tema. E hoje, especialmente para mim, digamos, motivo de maior alegria de minha vida. Pois que a semana se encerra com justamente esta premiação, este presente de aniversário. Pois que esta semana estava eu completando mais um ano de vida, na quarta-feira. Meus lindos cabelos brancos não deixam mentir, então certamente já passei dos meus 40, na verdade aos 55, mas me sinto cada vez mais guri, mais um menino. Então, quando recebi o enunciado desta exposição, porque houve uma pequena truncagem de informação, esquecimento, não importa os motivos, mas que somente soube, do tema dessa exposição, que já havia aceito de antemão, há cerca de um mês atrás, quando recebi o convite, mas até então fiquei desconhecido. E ontem, quando fiquei sabendo do tema, quase não segurei, quase não contive a lágrima e a emoção por saber que no fechamento da semana do meu aniversário eu recebi o maior presente. Perdoe a emoção. Porque falar do Cristo não é fácil. Alguns dirão que é difícil, que é muito simples. Poderíamos dizer qualquer coisa, mas não. Falar com a autoridade do Cristo, eu sinceramente reconheço que não sei se tem, mas uma pessoa fala. Este capítulo
Quando Kardec elaborou, quando fez a construção, quando estava lá compilando textos, justamente para o fechamento do Evangelho segundo o Espiritismo, na construção, na sua elaboração, porque quando estudamos o Evangelho, vemos que há ali um crescimento, há informação, e ela está completíssima. Todos os maravilhosos ensinamentos do Cristo ali estão retratados. Tudo o que precisamos saber, de uma forma crescente, de uma forma bem pedagógica. E Kardec, ao fazer isso, quando ele inicia esse capítulo, ele vai lá e resgata dos evangelistas, dois deles, Mateus e João, duas passagens, porque ele constrói esse capítulo como um enlace. Porque ele começa com um convite, o jugo leve. Em seguida ele se desdobra falando sobre o Consolador prometido, uma mensagem do Evangelho de João. E aí ele finaliza justamente a época dele, bem lá de 18 séculos anterior à elaboração do Evangelho. Ele salta depois para o fechamento de uma forma monumental, que nós veremos em seguida. Então, de forma muito sábia, Allan Kardec, quando busca lá em Mateus este convite feito pelo Cristo, e certamente fora feito em algum momento em que ele, como era de costume em suas preleções, rodeados de pessoas simples, de doentes, estrupiados, pobres, famintos, e até mesmo prostitutas. Pessoas que eram julgadas, que não conseguiam, muitas vezes eram enxotadas dos seus vilarejos, pois que julgadas como não tendo postura adequada, ou não tendo uma visibilidade adequada, não tendo uma situação financeira adequada, não ali podiam estar, e eram basicamente enxotados. Mas estes conseguiam ter olhos de ver, ter ouvidos de ouvir, e seguiam, mesmo que sob a fome, sob o frio, aquele que lhes falava o coração. E portanto Jesus, ele faz este convite, diz ele, olhando aquele público em seu entorno, e certamente com aquele olhar compassivo, amoroso, pois que a ninguém ele julgava, dizia: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Isso está lá em Mateus, capítulo 6, versículos 28 a 30. A propósito, também comentar que, para mim, este capítulo é muito especial, por outros motivos, que, claro, não cabe aqui entrar em detalhes, mas, por mais de uma vez, este capítulo, quando à beira de tomar decisões que talvez nunca conseguisse retornar atrás, após a decisão tomada, como que movido por uma curiosidade, fui impelido a fazer uma pequena prece e pedir o meu último socorro. E o que eu encontro? Quando abrindo a esmo o Evangelho, que a gente já sabe que não é esmo, veio o Cristo Consolador. E tudo muda. E aí você lê, você chora, você dorme um pouquinho e você acorda renovado. Então, para mim, tem significado especial. Acho que para muitos de vocês também, que já passaram situações difíceis, já tiveram tristezas, já tiveram situações impactantes em suas vidas,
e aqui não cabe começar a enumerar quais teriam. O importante é que, após a leitura deste capítulo, sentiram-se amparados, sentiram-se renovados. Então, dando continuidade, Kardec, na elaboração de sua estrutura para esse capítulo do livro, ele então vai à narrativa de João, lá no capítulo 14, versículos 15 a 17, e que ali está a promessa que houvera dito. Ele começa quase como um inquirimento, e depois ele parte para uma promessa. Ele questiona aqueles que ali estão sofrendo, e aí em seguida promete, diz ele: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade. Vamos ouvir falar mais. Que o mundo não pode perceber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito de meu Pai, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Só esta passagem permite várias e várias análises, mas não teríamos tempo para elaborá-las todas aqui, para analisá-las. Porém, fica evidente que Jesus está falando não apenas para aquela humanidade que ele bem sabia, que mesmo aqueles que lhe seguiam pouco compreendiam o que ele dizia. Muitos ficavam fascinados pelas maravilhosas parábolas, as 36 parábolas de Jesus, que vêm até os dias de hoje. Muitos ainda, 20 séculos depois, ainda têm dificuldade em entender. Mas era mais fácil de guardar a lição da forma alegórica, e com o passar do tempo, pois que somos espíritas, sabemos que a cada nova encarnação, diante daquela parábola, conseguimos aprofundar um pouco mais a nossa compreensão do ensinamento de Jesus. Então veja que sabedoria dele em condensar também os seus ensinamentos através das parábolas. Mas ele falava para aquela humanidade de todos os tempos que ainda viriam depois dele e que ainda virão depois de nós. Bom, vamos dar um pequeno salto da época de Jesus, em que ele proferiu esses ensinamentos aqui, que foram sabiamente pescados por Kardec para abrir este capítulo. E vamos então ao terceiro item, porque esse terceiro item, ele é composto dos itens 5, 6, 7 e 8, que são mensagens trazidas pelos Espíritos. E aqui, verdadeiramente, é o âmago de tudo. Aqui é que nos transformamos. Aqui, quando lemos essas mensagens, nos sentimos perante o próprio Cristo. Mas deixa eu fazer um pequeno atalho para contar. Havemos falado ali, como o próprio Cristo, quando prometera um Consolador, ele mesmo menciona o Espírito de verdade. 18 séculos depois, quando surge lá o famoso fenômeno das mesas girantes, das mesas falantes que todos conhecem, que têm estudado nos grupos mais iniciais da doutrina, que é aquela época lá por volta de 1850, 49, iniciaram as primeiras manifestações pela Europa, também se repercutiram nos Estados Unidos, também se repercutiram no Brasil,
Em todos os cantos do mundo haviam manifestações. E por que aconteciam? Porque era chegada a hora de estreitar a comunicação com o plano espiritual. Bem sabemos que a época do Cristo e anterior a ele já haviam essas comunicações, mas a humanidade moralmente estava aquém de entendê-las e consultavam os espíritos por objetivos frívolos, de tal forma que na época das grandes 12 tribos houve-se a total proibição da consulta aos espíritos, aos gênios, porque justamente a maioria daqueles que buscavam essas consultas buscavam pelos objetivos mais frívolos. Queriam saber se venceriam uma guerra, queriam saber como conquistar um território, algumas mulheres como conquistar o seu homem amado, alguns homens como conquistar os seus ideais, como conseguir chegar a cargos superiores na hierarquia do exército. Então vejam que eram as consultas mais frívolas do mundo. E por isso fora feito a proibição, até mesmo porque bem sabemos que se você perguntar ao médium destreinado, ele dará passagem a espíritos que não têm qualificações muito boas e que não vão efetivamente nos indicar caminhos corretos. São movidos por seus atavismos, como nós aqui ainda encarnados. Mas, voltando ali àquela breve retrospectiva, quando Kardec, então, dá seguimento aos seus estudos, ele começa a acompanhar vários grupos, esteve presente lá a casa de Sr. Fortier, que justamente onde ele vai presenciar as primeiras mesas falantes que se batiam quando os médiuns colocavam as mãos em cima, elas se movimentavam. Dali propagou-se e evoluiu mais as comunicações, e Kardec, mantendo-se sempre presente, observando, até que ele começa a participar também, ele aceita analisar de uma forma racional, porque afinal mesas não falam, mesas não caminham sozinho, então algo fazia isso, e Kardec então, ele aceita convites para presenciar fenômenos, eventos e comunicações, então, que já haviam mesmo psicografadas e psicofonadas. E aí Kardec, ao aceitar convite de um famoso casal que se tornou muito querido por ele, os Baldwin, tinham 2 filhas maravilhosas, e basicamente a esposa e os filhos eram médiuns. Lá ele vai presenciar reuniões mais sérias, um pouco mais, as pessoas mais contidas, não viam aquilo como um circo. E Kardec, então, presencia as manifestações, e aí percebe que também se comunica através da senhora esposa então, do Sr. Baldwin, um espírito que se denominava Zéfiro. Kardec continuava suas anotações, ali ele estava nessa época formulando as suas questões para o livro dos Espíritos. Ele ia a essas reuniões da casa então deste casal, e já com uma lista de questionamentos, e ele enriquecendo cada vez mais, reelaborando a estrutura. Dia anterior à nova visita a esta casa, ele escrevendo a classificação dos espíritos, nota algumas batidas, não encontra nada, novamente se repetem, a esposa dele inclusive presencia, mas eles não encontram motivo para aquilo. No dia seguinte estão à casa então deste primoroso casal, e ali ele traz questionamentos sobre espíritos familiares, inclusive questiona sobre sua mãe, sua própria mãe, e Zéfiro lhe fala que sim, ela está sempre presente em sua vida, lhe cuida muito. Kardec então questiona sobre seu gênio pessoal, gênio que é apenas uma palavra que a gente pode entender aquela época usada para o seu anjo da guarda, mentor espiritual. Então não espírito familiar, mas seu anjo da guarda próprio. E aí Kardec faz algumas interrogações,
E Zéfiro lhe diz, ele está aqui, pergunte a ele mesmo. Ao que Kardec dirige aqueles questionamentos, inclusive sobre as batidas anteriores, e o Espírito, que se manifesta então, lhe diz que fora ele, advertindo de alguns erros em sua escrita. Ele vai e ele diz, eu já corrigi. E o Espírito diz, mas continua erro. E assim vai sucessivamente até que ele joga fora aquele escrito. Ele diz, eu joguei fora e reiniciei, né? Então o Espírito o adverte. Essa comunicação se deu lá em 25 de março de 1957, na casa justamente deste casal, e a partir dali até 1863, 63, 64, por aí, Kardec mantém contatos com esse espírito. Um desses contatos, ele questiona sobre qual seria seu nome. Presente-se, por favor, gostaria de, já que estabeleceram já uma comunicação bem eficaz, ele meio que dissuade isso, Kardec, mas acaba lhe dizendo, chama-me Verdade. Deixa eu ler aqui para vocês, interessante, depois uma mantida, então fica essa coisa meio suspensa, o Espírito, ele declara-se como verdade. 18 séculos atrás, Jesus teria dito, eu rogarei a meu Pai para que lhe mande o Consolador prometido, o Espírito de verdade. Essas interações continuaram diversas, ele inclusive revelou a Kardec sua missão, lhe dá várias orientações, mas o interessante é que, lá já no ano de 1860, em Paris, não sei qual foi o questionamento, mas possivelmente, ao perceber a ascendência moral daquele espírito, de todos os ensinamentos que já ele tinha passado, Kardec talvez tenha lhe questionado mais uma vez, né? Qual era a sua atribuição, qual era a sua missão? E eis que vem a resposta, meus irmãos. Responde então o Espírito: venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas, escutai-me. Agora que já havia um formalismo da doutrina espírita, Kardec já havia elaborado todo o seu bojo, toda a sua estrutura, ele estava ali trabalhando no Evangelho, segundo o Espiritismo, e então ele diz, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se elevem as ondas. Pensei esse pequeno trecho aqui, que é um texto relativamente grande. Ora, é preciso perguntar que espírito era este que se comunicava com Kardec? Pois sabemos que esse mesmo espírito também se comunicava com São Francisco de Assis. Talvez alguns estudiosos polemizam que não seria o próprio Cristo, porque ele está dizendo lá naquela mensagem anterior que ele rogará ao Pai que ele mande outro Espírito. Mas lembramos, meus irmãos, que quando atingimos o grau de espíritos puros, compartilhamos de tudo. Mantemos nossa individualidade. Todos nós aqui, quando chegarmos a essa condição, não deixaremos de ser nós mesmos. Manteremos a nossa individualidade, mas a nossa consciência será total. E nós compartilharemos sentimentos e pensamentos, propósitos. O propósito maior de todos, o amor incondicional, dirigindo a humanidade à sua perfeição relativa. Então esse é o propósito de todos os espíritos puros. Igual a Jesus, há outros infinito número de espíritos puros, realizando tarefas nobres como a que Jesus veio aqui quando encarnou, sua primeira encarnação aqui na Terra, talvez única, não sei, até agora temos notícia que foi a sua primeira e única, possível certamente, se virá, não sabemos. Também não nos importa questionar sobre isso.
O que importa também é a mensagem. Não importa ficarmos nos degladiando em se o carteiro que traz a carta era assim ou assado. Não importa. Alguns, como eu disse, alguns estudiosos dizem que não. O Espírito de verdade não foi o próprio Jesus. Outros dizem que sim, é o próprio Jesus, falando dessa consciência ampla. Mas o importante aqui é justamente entendermos que a promessa se cumprira. Aquela promessa que o Cristo fora feito pelo Cristo 18 séculos antes de Kardec, fora cumprida. Agora ele estava entre nós e não mais deixaria de estar. Ficaria conosco até o final dos tempos. Eu pensei aqui, mais uma segunda, um pequeno trecho em que deixa indubitável ser realmente o cumprimento da promessa feita. Dizer: vinde a mim todos vós que sofreis. Lembremos lá do Jogo Leve, onde ele diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos. Ele retifica novamente, confirma: vinde a mim, você que sofre. Mais adiante eu pensei aqui um pequeno trecho novamente dessa mensagem, e aí diz ele: meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Até porque trazemos alguns atavismos assim, né, daquelas coisas de final de mundo, sabe, de grandes enchentes, de grandes calamidades, que Deus teria mandado as águas sobre a humanidade da época, então poucos teriam sobrevivido, somente os eleitos. Deus não quer, como ele diz, meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que ajudemos uns aos outros, mortos e vivos. Isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte. Vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra a clamar. Então ele está nos dizendo: sim, consultemos, conversemos com aqueles que já partiram, já retornaram à pátria espiritual, pois agora a humanidade atingiu certa maturidade e já um grande contingente consegue entender e consegue se relacionar contento e receber os depoimentos, porque não pensamos assim: não, ele está dizendo aqui só para os espíritos superiores. Não, aqueles que frequentam os estudos mediúnicos bem sabem que há situações em que recebemos espíritos degradados, doentes, muitos apenas conseguem chorar, mas eles vêm justamente porque são trazidos por espíritos superiores para dar o testemunho a nós do quanto não souberam aproveitar aqueles ensinamentos que lhes foram disponibilizados. A todos nós, Deus dos tempos de Jesus, passado, o seu tempo e até os dias de hoje, nós recebemos quase que diariamente oportunidades para exercitar os ensinamentos de Jesus. E muitas vezes dispensamos. Então vem eles, aqueles irmãos que tomaram decisões incorretas. Estou participando de um grupo de estudos nas quartas-feiras à noite, um grupo de estudo virtual, onde estamos reestudando a obra As Memórias de um Suicida. É interessante, quem não leu, leia, porque são interessantes os depoimentos, aqueles que ainda não frequentam os estudos mediúnicos, e ali poderão entender um pouco o que são estes testemunhos e o quanto são importantes, porque ali eles lá na espiritualidade, já agora retirados das ondas inferiores, mas agora nos hospitais de recuperações, eles testemunham os atos que fizeram impensados, que são muito semelhantes, porque aquele livro foi escrito há bastante tempo atrás, algumas décadas, e as situações que eles são descritas, nós vemos no dia de hoje. Então, o que mudou?
50, 60, 70 anos passaram, mas parece que nós não amadurecemos muito, continuamos cometendo os mesmos erros. Deixe-me continuar então, e em um ponto seguinte, nesta mesma mensagem, diz este benfeitor amigo, o Espírito de verdade: sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu, caem nos abismos da terra. Já comentei algumas vezes, aqueles que tiveram a oportunidade de me ouvir, que faço parte também de um grupo de apoio apoio fraterno a dependentes com dependentes químicos, pessoas como essas, que vendo o céu, escolhem um outro caminho. Vendo diante de si, sendo pertencente muitas vezes a famílias abastadas, que nada lhe faltam, na educação, na alimentação, no vestuário, até mesmo nos prazeres, e ainda assim tomam suas decisões que lhes devolvem a uma roda de vícios que possivelmente em existência anterior já viviam, e recebem nova oportunidade nessa existência para superar aqueles atavismos. Mas, obviamente, as coisas não são de graça, porque nós precisamos ser provados. Então, aquele que pediu uma nova oportunidade precisa ser provado, sim. Ele vai ser provado, porque ele traz em si inata ainda aquela tendência. E alguns sucumbem. E por isso, então, ele diz, que sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, e por isso escolheu estar aqui conosco e prometeu estar sempre. Mais adiante, nesse mesmo texto ainda, ele diz, ainda estamos em tempo, 10 minutos, conseguiremos: eis que além do túmulo, que julgáveis ou nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. E da impiedade também para consigo mesmo. Este personagem, o personagem principal do livro que lhes comentei, ele foi impiedoso consigo, porque cego ele se achava inútil. Então ele resolve tirar a própria vida. E lá então, quando resgatado, tempo depois, ele percebe o quão amoroso é o Cristo. E o quão lindo e maravilhoso esse projeto divino, porque ele está sempre à nossa espera, de braços abertos. Quando quisermos colo, peçamos. Quando quisermos chorar, estivermos sozinhos, peçamos por sua presença, porque ele vai dizer, a certo ponto, em uma das mensagens, que devemos pedir ardentemente, profundamente, de todo o coração, e ele virá nos assistir. Pegando aqui um trecho de uma outra mensagem, que ele novamente retifica, novamente reafirma a sua posição, ele diz: sou o grande médico das almas. Aqui é o Espírito de verdade que está falando com Kardec, que está se comunicando, e declarando justamente o seu propósito. Sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Claro que todos são filhos prediletos, todos são filhos, mas aqueles prediletos, o que ele dedica a imediata atenção é aquele que verdadeiramente está sofrendo mesmo, que está ali sendo espizinhado, que está sendo injustiçado, e que tenta trazer a verdade de um fato que presenciou, de uma situação que viveu, e mesmo assim é ridicularizado, é afastado. Este Jesus tem predileção, porque este é sincero,
este sofre, este sente a dor verdadeira, a dor da alma. Mas adiante diz assim: não busques alures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Então temos um mapa certo aqui. Só não vamos seguir esse mapa se não quisermos. Talvez para alguns, aqueles que não compartilham de nossas crenças, que não têm uma religiosidade, seja lá qual for, para alguns seja um tanto ridículo, ser bonzinho num mundo de pessoas tão difíceis, pessoas tão egoístas, não vale a pena. Meus irmãos, vale a pena. E a doutrina espírita, ao longo de suas centenas e centenas de obras, traz esse testemunho de que vale a pena, sim, vale muito a pena, porque a sensação daquele que conseguiu se reerguer e não mais retornar à situação que estava, a sensação de vitória, de crescimento, é como aquela de quem sobe uma montanha. Se você perguntar para a pessoa aqui embaixo, qual é a sensação de estar lá em cima? Ele vai lhe dizer: sobe a montanha. Aí você vai dizer: mas é difícil, é pedregoso, eu posso cair. Ele não, nada posso te dizer, eu subi, eu vi. Então suba a montanha. Por mais ridículo para alguns pareça, mas veja por si mesmo. Sinta aquela sensação da brisa na face, quando lá no topo da montanha você percebe que a atmosfera é mais limpa. E aí você chega a ter aquele pensamento: puxa, eu gostaria de construir uma casinha aqui, ter aqui a minha hortinha, minhas plantas, e ficar vendo essa paisagem linda, porque eu consigo ver o mundo de uma certa altura, eu consigo ter visão ampla e tenho um ar puro. E os animais estão todos em harmonia, não há aquele ranço da grande cidade. Isso é apenas uma comparação que eu estou fazendo com a sensação daqueles que seguem este caminho indicado pelo Cristo. Nos aproximando aqui do nosso tempo de terra, deixa eu soltar um pouco aqui também, porque e já vamos dirigir ali justamente para o trecho final da última mensagem, porque, como disse, foram 5 mensagens proferidas ali entre 1960, 61, 60 e 63. Diz ele depois: tomai, pois, por divisa estas 2 palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humanidade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, e a alma se asserena, e o corpo se folga aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. E aqui eu vou voltar aqui um pouquinho também, só porque houve um trecho que eu havia sublinhado que eu achei muito importante, que é a nossa responsabilidade, para finalizar. E nesse final aqui, da mensagem lá do item 7, que eu convido a todos que lerem na íntegra todas as mensagens, diz ainda o Espírito de verdade ao codificador: amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Então, meus irmãos, é verdade, aqui a passagem que eu queria ler para vocês era outra, mas eu acabei pegando o trecho incorreto, mas apenas para finalizar aqui. Exatamente isso, ó. Aí é o nosso dever. E está lá no meio da mensagem número 6. Obreiros, somos nós todos.
traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, jardineiro divino, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Então, trabalhemos, remanguemos nossas mangas e vamos trabalhar. Nosso irmão presidente há pouco relatou da quantidade de trabalho, eu fico imaginando o que deve ser, e um pouco antes de ele iniciar sua fala, havíamos comentado, ele bastante desgastado das atividades que acabaram de sair, e ele disse assim: essa tarefa recebeste porque verdadeiramente tens a condição para isso, assim como teu pai, que edificou esta casa, seguramente não sozinho, mas ele foi escolhido para estar à frente desse projeto, e trabalhou incansavelmente até seu último dia. Eles que lembram somente isso. O nosso irmão presidente também. Então, não podemos esperar nada menos de nós do que nos esforçarmos para tentarmos não ser iguais. Não precisamos ser iguais ao nosso irmão presidente, mas precisamos sim fazer jus à oportunidade que estamos recebendo na casa de Simão Pedro, que, como disseram no início, há 20 séculos atrás, uma pequena casinha, humilde, recolhia os pobres, os expropriados, os doentes, curava, alimentava e ainda lhes passava os ensinos do Senhor. Saibamos aproveitar esta data. De minha parte também desejo a todos um feliz Dia dos Pais. Muito obrigado.